seja o nome do Senhor. Você pode se assentar. Que bênção a gente poder ter essa convicção de que vamos voar nas asas do Espírito Santo de Deus, que Ele nos conduz, que Ele nos dirige, que Ele nos guia em tudo que nós fazemos. Nós estamos aí nesse mês de julho, numa série chamada Mantendo o Foco, né? E a gente teve aí nas semanas anteriores 2 pregadores convidados, né? Um deles muito mais especial que o outro, é claro. Não vou fazer assim, né? Com o Oberlan, meu amigo. Mas a gente teve o Gustavo aí pregando no culto da juventude, no primeiro domingo, o pastor Oberlan. E a gente vai dar continuidade nesses próximos 2 domingos aí, ainda caminhando nessa mesma série. E o livro que nós vamos ver hoje é a carta de Paulo aos Tessalonicenses, a primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses. E nós vamos caminhar um pouquinho nessa direção, nessa perspectiva de manter o alvo, de seguir firme uma trajetória. E o nosso tema de hoje é a tríplice atitude do cristão. 3 atitudes que o cristão e todo cristão precisa ter, que vai auxiliar, que vai ajudar, que ele se mantenha no foco. A gente precisa compreender que é difícil, às vezes, a gente perseverar naquilo que a gente busca, às vezes, né? Quantas vezes a gente desiste aí pelo meio do caminho? Quantas vezes a gente aí se deixa abater por alguma situação e não permanece firme? O texto base que nós vamos usar está ali em 1 Tessalonicenses 1, versículo 3. E vai aparecer aí para você. E eu quero que a gente leia junto esse texto. Você pode ler comigo? Está aparecendo ali? Dá para ler bem? Dá para ler? Então vamos lá. Lembramos continuamente diante de nosso Deus e Pai o que vocês têm demonstrado, o trabalho que resulta da fé, o esforço motivado pelo amor e a perseverança proveniente da esperança em nosso Senhor Jesus Cristo. Abaixe sua cabeça. Senhor, obrigado, Pai, pela Tua palavra. E mais uma vez nós pedimos que o Teu Santo Espírito possa ministrar ao nosso coração nessa noite, revelando e confirmando aquilo que o Senhor deseja para cada um de nós. E assim nós oramos em nome de Jesus Cristo. Amém. 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 Interessante a gente compreender isso porque, de fato, é uma luta. Manter o foco é uma luta. As atividades do dia a dia, tudo que a gente é exposto, os atrativos e as distrações que nós somos bombardeados todos os dias, e agora com a era da informática, com a era da inteligência artificial, com a era do celular, que você tem tudo ali na mão, mais fácil ainda. Eu não sei você, mas eu já me peguei várias vezes, né? Eu penso assim, puxa, eu preciso descobrir ou pesquisar tal coisa ali no Google. Eu uso bastante o Google para isso. Aí eu abro o Google, antes de eu digitar, tem aquele monte de coisinha aparecendo assim, de propagandinha, de manchete. Aí eu olho, aquilo me chama atenção e eu começo a olhar. Dali a pouco eu falo assim, o que eu ia pesquisar mesmo? Aí eu paro, fecho, dali a pouco, era tal coisa que eu queria saber. Eu vou lá pesquisar. Quantas vezes acontece com você também? Distrações que tiram a gente do foco. Não tem sido tarefa fácil caminhar num direcionamento. E eu estou falando de coisas pessoais, da vida cotidiana. Quantos aqui já fizeram um planejamento financeiro, né? Ou fizeram um planejamento de início de ano? Sabe aquele planejamento de final de ano, esse ano agora vai dar tudo certo, eu vou emagrecer, ou vou economizar, ou vou deixar de gastar isso, ou vou fazer aquilo, ou vou estudar aquilo. Aí chega no meio do ano, você olha aquela listinha que você fez, perdeu o foco. Nem olha mais. Alguns já nem fazem lista mais, porque sabem que não vai cumprir mesmo. Mas é difícil manter esse foco. Interessante é que na vida espiritual não é diferente. Na vida espiritual, se você não tiver uma disciplina para manter o foco, se você não desenvolver algumas habilidades, algumas atividades, você não vai conseguir se manter direcionado.
Como o apóstolo Paulo dizia, né? Prossigo para o alvo. Eu me esqueço das coisas que ficam para trás e olho para as que estão adiante de mim, olhando para Jesus, focando naquele que é o autor e consumador da nossa fé. E a gente pode compreender isso. E o nosso foco de vida como discípulo de Jesus precisa ser a eternidade. Talvez se você perdeu o foco das coisas terrenas, mas manter o seu foco no que é eterno, você vai estar no caminho certo. Talvez você possa não conseguir conquistar todos os seus sonhos pessoais, os seus objetivos, em alguma área da sua vida, mas se você se manteve olhando para Jesus, buscando aquilo que é eterno, você está no caminho certo. Nós vamos olhar alguns pontos, e você deve ter visto na leitura do texto que a gente destacou alguns pontos, algumas ações, algumas atividades que nós precisamos de desenvolver, atitudes, 3 atitudes. E a primeira que eu quero trazer está ali que o versículo 3 traz, é o trabalho. O texto fala, olha, o trabalho que resulta da fé. Se você olhar todas essas 3 atitudes que nós destacamos ali, todas elas têm algum tipo de fator motivador ou de impulsionador. Interessante que o apóstolo Paulo diz, olha, esse trabalho, ele é resultado da fé. Ou seja, quanto mais fé eu desenvolvo, mais apto para esse trabalho, eu vou estar pronto, ou vou estar preparado para desenvolver. A pergunta que eu quero fazer é, o que o trabalho significa para você? O que trabalhar representa na sua vida? Que importância que o trabalho tem? Eu queria partir aqui da perspectiva de trabalho secular mesmo, da sua profissão. Qual é a relevância que o trabalho tem para você? Você é daquele que amanhã é o dia complicado, né? Segunda-feira é sempre um dia complicado. Você é daquele que levanta assim, uau, vou para o meu trabalho, eu amo o que eu faço, e está disposto e levanta e vai. Ou você é daquele que vai assim, amanhã é segunda, eu vou ter que ir para o trabalho. Mais uma semana. A maneira como você olha para o trabalho pode também definir a maneira que você entende o seu papel no trabalho do Senhor. A sua relação com Ele. O seu trabalho aqui, ele não é para ser um fim em si mesmo. O seu trabalho aqui é para desenvolver essas habilidades, os dons, os talentos que Deus te deu, aquilo que você se preparou, aquilo que você entendeu que foi direcionado para fazer. Mas ele precisa ter um propósito. Ele não pode ser algo que eu faço simplesmente por fazer. O trabalho precisa ser encarado muito mais do que simplesmente um meio de subsistência, ou um meio de conseguir os meus objetivos, os meus alvos, os meus sonhos materiais, pessoais, e não tem nenhum problema nisso. O problema é quando você faz disso um fim em si mesmo. Muitos, mesmo não gostando muito do que faz, só faz porque tem uma conquista por trás. Só faz porque tem um alvo a alcançar. Alguém já disse alguma vez que quando você descobrir algo que você realmente ama fazer, você nunca mais vai precisar trabalhar na vida. Não é verdade? Fazer o que gosta, fazer o que te dá prazer, você nem encara como trabalho. A questão é, no que diz respeito à sua vida como discípulo de Jesus, o seu trabalho é reflexo da sua fé? A sua disposição para servir, ele é resultado da sua fé? É resultado daquilo que você crê de fato? Para eu manter o foco, e manter o foco naquilo que é eterno, eu preciso estar com a minha fé muito bem solidificada. A minha convicção de quem eu sou em Cristo precisa estar muito bem ajustada dentro de mim. O trabalho vai ser resultado da minha fé.
E aí o meu trabalho secular, a minha profissão, a minha atividade, vai se tornar um meio pelo qual Deus usa para que o trabalho que Ele quer que eu realize seja concretizado. Qual é o meu e o seu maior desafio? Anunciar o Evangelho. O seu trabalho mostra a sua fé para quem está perto de você? O que você faz todos os dias, de alguma maneira aponta para quem você acredita ser o seu Senhor e Salvador? A sua atividade do dia a dia, quando as pessoas olham você fazendo e servindo, elas veem em você alguém que é diferente de todos os outros que trabalham com você? O trabalho que resulta da fé. E olha que interessante, a partir do versículo 4 até a parte A do versículo 8, olha o que o apóstolo Paulo diz. Sabemos, irmãos, amados de Deus, que Ele os escolheu porque o nosso Evangelho não chegou a vocês somente em palavra, mas também em poder e no Espírito Santo e em plena convicção. Vocês sabem que procedemos entre vocês em seu favor. De fato, vocês se tornaram nossos imitadores e do Senhor, apesar de muito sofrimento, receberam a palavra com alegria que vem do Espírito Santo. E assim tornaram-se modelo para todos os crentes que estão na Macedônia e na Acaia. Porque partindo de vocês, propagou-se a mensagem do Senhor na Macedônia e na Acaia. Não somente isso, mas também por toda parte, tornou-se conhecida a fé que vocês têm em Deus. Esse trabalho que resulta da fé, ele precisa produzir esse tipo de afirmação, de convicção. E Paulo está falando aqui de uma maneira muito alegre. Ele está falando isso de uma maneira que está trazendo satisfação para o coração dele. Ele está feliz em saber as notícias que ele teve, que Timóteo trouxe para ele. Dizendo, olha, aquela igreja está trabalhando firme. O trabalho deles está resultando da fé e isso tem se mostrado para as outras pessoas. E algumas coisas, destaques que Paulo traz é que isso é feito não em palavra, mas no Espírito Santo e em plena convicção. Porque Paulo também trabalhou no meio deles, e eles agora imitam essa ação de Paulo com a mesma convicção, com o mesmo poder. Você já foi para o seu trabalho convicto que você está ali pelo poder do Espírito Santo de Deus? Você já foi para o seu trabalho sabendo que você está ali direcionado pelo Espírito Santo de Deus? E ele diz assim, olha, vocês são modelos para todos os crentes que estão na Macedônia e na Acaia. Quando você exerce o seu trabalho e o seu trabalho também no Senhor, você se considera um modelo para as pessoas? As pessoas podem olhar para você e falar assim, não, no Júnior eu vou me inspirar. O Júnior é um cara que eu vou caminhar como ele. Você tem sido um modelo a partir do seu exemplo de fé e do seu trabalho para as pessoas? É isso que nós precisamos compreender e desenvolver. Quando a gente quer manter o foco eterno, quando a gente quer manter o foco naquilo que é direcionado pelo Senhor, o nosso trabalho precisa ser apaixonante, precisa ser modelo, precisa ser contagiante, para que as pessoas possam olhar para nós e se inspirar em nós, naquilo que nós desejamos e queremos fazer. E fica claro aqui que a função é propagar a mensagem do Senhor, fazer conhecida a sua fé através do seu trabalho, através daquilo que você sabe fazer, e usando isso não só para o seu sustento, mas para servir ao Senhor. Você já ofereceu do que você sabe fazer para servir o Senhor aqui na igreja que você participa? Você já ofereceu o que você sabe fazer para ofertar isso para o Senhor? É isso que é o trabalho que resulta da fé. Mas sabe, para que a gente possa desenvolver esse trabalho, tem uma outra atitude, que está na sequência do texto. O trabalho que resulta da fé,
e o esforço motivado pelo amor. Uma segunda atitude, então, que nós precisamos ter é esforçar-nos. Muitas vezes a gente gosta do que faz. Muitas vezes a gente faz coisas muito boas, mas nem sempre faz com todo o esforço, não é verdade? Sabe aquilo que você faz por fazer? Sabe aquilo que você faz porque sabe que tem que fazer, mas nem sempre você dá o seu melhor? Muitas vezes o esforço precisa ser trabalhado dentro da gente. Muitas vezes a gente vai estar cansado, muitas vezes a gente vai estar, coisas que estão pressionando a sua mente, situações que aconteceram, situações no trabalho, situações com colegas de trabalho, enfim, ou na família, e muitas vezes você começa a desanimar. Ah, mas precisa ter um esforço que é motivado pelo quê? Pelo amor. Mas como você sabe que você ama Jesus, como você sabe que você ama a missão que Ele te deu, e aquilo vai te motivar, e que mesmo passando por situações difíceis, mesmo passando por canseira, mesmo passando por situações de pressão, você vai fazer de maneira a se esforçar para fazer o seu melhor, porque é para o Senhor. E o que move isso é o amor. O que está movendo você fazer o que você faz hoje? Seja na sua vida secular, seja no seu trabalho para o Senhor. Você tem se esforçado? Ou você simplesmente faz quando dá tempo? Ou você faz simplesmente quando não tem nada melhor para fazer? Ou você faz simplesmente quando está dentro da sua agenda? Ah, não, isso aqui, pastor, não está encaixando na agenda, então deixa para lá. Como está o seu esforço? Talvez o seu esforço reflete o tanto de amor que tem dentro de você. Talvez o seu esforço reflete o tanto de amor que tem dentro de você. Quanto mais eu amar Jesus, quanto mais eu de fato entender que a minha vida é dele, é por ele, é para ele, nada mais importa a não ser ele. Ah, isso vai encher o meu coração de ânimo, de amor, de dedicação. Olha só o que o apóstolo Paulo diz lá nos versículos 8 e 9 do capítulo 2. Ele foi um exemplo para aquela igreja. Diz assim: sentindo assim tanta afeição por vocês, decidimos dar-lhes não somente o Evangelho de Deus, mas também a nossa própria vida, porque vocês se tornaram muito amados por nós. Irmãos, vocês certamente lembram do nosso trabalho esgotante e da nossa fadiga. Trabalhamos dia e noite para não sermos pesados a ninguém, enquanto lhes pregávamos o Evangelho de Deus. Ah, como fica claro o exemplo de Paulo para esses irmãos, que ele entregou de si com esforço, com um trabalho que foi ali que causou canseira, fadiga, foi esgotante para ele. Mas o amor movia o coração daquele homem. E aquela igreja compreendeu. E aquela igreja replicava aquilo. Porque servia. Porque sabia que tinha que se entregar, porque sabia que tinha que se oferecer, mais do que o tempo que sobra, oferecer todo o tempo. Isso não quer dizer que você vai ter que largar o seu trabalho. Ah, o pastor estava falando, então amanhã eu vou chegar no meu trabalho, eu vou pedir a conta para o meu patrão, porque agora eu vou entregar tudo. É isso? Não, é isso. Não é isso. Mas é ser motivado por esse amor que vai fazer com que você faça sim, que você cumpra as suas obrigações, porque isso Deus colocou para você e é bênção. O seu trabalho é bênção do Senhor. O seu trabalho é o meio pelo qual Deus usa para sustentar você e sua casa. Ou você ainda acha que quem sustenta você é a empresa que você trabalha? Você acha que quem sustenta você é seu patrão? Quem sustenta você é o Senhor. E Ele usa a sua empresa, o seu patrão, Ele usa os recursos perto de você para sustentar você. E você por isso você precisa agradecer todos os dias. Por isso você precisa desenvolver esse amor ao Senhor e seguir no seu esforço. Porque precisa esforço.
É a nossa ação. É eu que preciso me esforçar, eu preciso desejar fazer. E não simplesmente fazer porque eu preciso, mas fazer porque eu amo. E me esforçar porque isso vai agradar ao Senhor e vai adorar, eu vou adorar ao Senhor. Quantas vezes você deixou de fazer algo porque você estava fatigado, cansado? Quantas vezes você deixou de fazer algo porque você estava desmotivado? Talvez seja a hora de você compreender. E uma das atitudes que você precisa desenvolver para manter o foco, para manter a direção daquilo que Deus tem para você, é ter o esforço que é motivado pelo amor. Mas esse trabalho e esse esforço ainda precisa de uma terceira atitude, que vai completar isso, que é a perseverança. Muitas vezes eu me esforço, eu trabalho, me esforço, mas eu estou sempre numa roda, né, numa roda gigante, não, numa, como é que chama aquele negócio que faz assim? Gangorra. Ora eu estou motivado lá em cima, trabalhando, ora não estou mais. E aí eu não persevero. E aí eu faço. Vou fazer uma pergunta aqui, você não vai responder uma pergunta retórica para ficar na sua mente. Quantos continuam firmes? Quantos começaram a leitura do nosso clube da leitura no início do ano? E quantos estão fazendo ainda hoje? Perseverança. Quantas vezes você começou a sua leitura da Bíblia e você parou na metade do caminho? Ou quantas das vezes você se propôs a fazer algo, mas no meio do caminho surgiu uma outra oportunidade ou surgiu alguma situação que desviou você desse foco? Sabe o que motiva, sabe o que impulsiona a perseverança? É a esperança. A perseverança proveniente da esperança em nosso Senhor Jesus Cristo. Muitos, eu falo isso sem medo de errar ou de pecar. Muitos não têm experimentado as bênçãos do Senhor, porque não têm sido perseverante. Sabe aquela coisa de desistir na véspera? A gente usa essa expressão, né? Eu parei de orar hoje, era amanhã que ia acontecer. Eu desisti hoje, era amanhã que a coisa ia acontecer. Quando a gente fala de esperança, a gente fala dessa força. E esperança não é um sentimento, simplesmente. É algo que vai levar você a perseverar de tal forma que não importa quanto tempo vai precisar passar. Sabe aquela mãe que ora por o filho todos os dias e não desiste? E muitas vezes vai para o túmulo, mas vai perseverante. Sabe aquele objetivo que você tem? Eu lembro eu experimentei, não é que eu lembro, eu experimentei, né, no meu curso de administração. Foi muito interessante porque eu era um dos mais novos do meu curso. Eu estudava à noite. Mas no meu curso tinha um senhor chamado Raul. Ele tinha 65 ou 66 anos. E ele se matriculou no curso de administração. Porque era um sonho dele. E ele não pôde fazer antes. Mas ele perseverou. Ele não estava preocupado com a idade dele. Ele não estava preocupado se ia ter tempo ou não. Mas ele foi perseverante e não desistiu. Aquilo foi um exemplo para mim. Aquilo me falei, puxa, já está, né? De 9 horas para cima, né? Está passando já. Mas perseverou, escolheu fazer. Quando a gente olha para a vida espiritual, muitos de nós perdem a bênção por não perseverar. Alguns até chegam a pensar assim, puxa, Jesus não vai voltar. Se passaram 2024 anos, né, pela nossa contagem aqui, e não voltou até agora, será que vai? Será que vem?
A gente é influenciado demais para que as coisas aconteçam assim, né? De maneira muito rápida. A gente é influenciado pela rapidez das coisas, das situações que acontecem, da velocidade da informação, do acesso que você tem. E você acha que na vida espiritual também é assim. Isso é uma armadilha de Satanás, para querer tirar a mim e a você do nosso foco. Eu e você temos que ter um foco e perseverar nesse foco. Nós não podemos desistir. O problema é que esse anseio gera em nós esse sentimento mesmo de querer para ontem. Gera em nós sentimento de intolerância muitas vezes. Se não aconteceu, eu já não quero mais. Muitas vezes gera em nós uma impulsividade. Ao invés de eu esperar, eu quero resolver por minhas próprias mãos, minhas próprias forças. Ah, como é importante essa perseverança. Porque se eu não perseverar, talvez eu não vá ver a glória de Deus. Se eu não perseverar, eu talvez não consiga me manter naquilo que é a direção do Senhor para a minha vida. O Senhor Jesus nos alertou que nós íamos enfrentar tribulações, não ia? Aflições. Mas o que era para a gente ter? Bom ânimo. Bom ânimo tem tudo a ver com perseverar, tem tudo a ver com esperança. Esse capítulo 3, verso 1 a 5, o apóstolo Paulo está falando da saudade que ele tinha, da preocupação que ele tinha com aqueles irmãos em Tessalônica. E olha que interessante que ele traz aqui, nos versos 1 a 5 do capítulo 3. Por isso, quando não pudemos mais suportar, achamos por bem permanecer sozinhos em Atenas. E assim enviamos Timóteo, nosso irmão e cooperador de Deus no Evangelho de Cristo, para fortalecer-lhes e dar-lhes ânimo na fé, para que ninguém seja abalado por tribulações. Vocês sabem muito bem que fomos designados para isso. Quando estávamos com vocês, já lhes dizíamos que seríamos perseguidos, o que realmente aconteceu, como vocês sabem. Por essa razão, não suportando mais, enviei Timóteo para saber a respeito da fé que vocês têm, a fim de que o tentador não os seduzisse, tornando inútil o nosso esforço. Paulo amava aqueles irmãos, a ponto de dizer assim, olha, eles não podem desistir, eles precisam perseverar. Eu estou preocupado com eles, eu vou mandar você, Timóteo, eu não consigo ir mais, eu não aguento mais isso, se eu não posso ir, você vai. Vai e fortalece esses irmãos. Porque eles não podem desistir, eles não podem perder a esperança que eles têm em Jesus, eles precisam perseverar. Vai lá, fortalece eles, dá ânimo para eles. Nesse processo de perseverança, não é algo que acontece só para que eu desenvolva sozinho. A perseverança, ela também é estimulada e produzida na comunhão, no compartilhar, no que a gente tem chamado aqui de vida discipular, na caminhada de fé. Quantas vezes você fortaleceu e animou o seu irmão do lado, dizendo assim, persevera, continua, não desista. Agora não é hora de você parar, fica firme. Quantas vezes você foi usado por Deus para isso e quantas vezes você também já foi estimulado por alguém? A caminhada de fé não é uma caminhada solitária. Ela é feita em comunidade, no corpo de Cristo. Por isso eu e você precisamos perseverar. Por isso eu e você precisamos caminhar lado a lado e ajudar um ao outro e fortalecer um ao outro e renovar a esperança que nós temos em Jesus e incentivarmos a perseverarmos no nosso foco, no nosso objetivo, naquilo que o Senhor tem direcionado para nós. Ou você ainda não sabe para que você existe? Se você não sabe, eu vou te contar. Você existe para o louvor da glória de Deus. E você foi salvo para anunciar o Evangelho de Jesus
onde você estiver. O que você estiver fazendo. Por isso você precisa perseverar. Por isso você precisa renovar a sua esperança todos os dias. Por isso você precisa ter uma caminhada de fé. Não é à toa que nós vamos entrar agora nesse semestre com esse módulo agora do conviver discipular, e nós vamos estimular para que a gente multiplique os nossos pequenos grupos, e estimular que a gente comece, inicie novos pequenos grupos, porque isso fortalece a fé. Não ande sozinho, não caminhe sozinho. Interessante é que a esperança não nos decepciona. Não vai aparecer para você, mas Romanos 5, de 1 a 5, o apóstolo Paulo diz assim: tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, pelo meio de quem obtivemos acesso pela fé a esta graça, na qual agora estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Não é só por isso, mas também nos gloriamos no quê? Nas tribulações. Sabe aquilo que você tem que perseverar? Nos gloriamos nas tribulações, porque sabemos que a tribulação produz perseverança, e a perseverança é um caráter aprovado, e o caráter aprovado, esperança, e a esperança não nos decepciona, porque Deus derramou o seu amor em nossos corações, por meio do Espírito Santo que Ele nos concedeu. A esperança em Jesus Cristo nunca vai decepcionar você, meu irmão, minha irmã. Você vai caminhar firme no Senhor. E é por isso que você precisa perseverar. É por isso que você precisa se manter no seu foco, no seu direcionamento. Não abra mão da sua convicção em Jesus Cristo. Não deixe que nada tire você desse foco. Não deixe que essas distrações e essas coisas que o mundo oferece tire você do foco. Tudo isso é muito passageiro. O que é eterno vai ficar. Nada mais vai ficar. Somente o que é eterno na sua vida. Eu quero concluir lendo mais um texto que vai fortalecer e reforçar isso que a gente está aprendendo hoje. A importância de estarmos juntos em unidade. No finalzinho desse texto, Paulo está reforçando essa necessidade de estarmos unidos, juntos, preparados para a volta do Senhor. Essa esperança que nos move. E ele está falando, olha, os que são da noite, esses parecem que estão despreocupados. E a partir do versículo 8 ele diz assim: nós, porém, que somos do dia, sejamos sóbrios, vestindo a couraça da fé e do amor, e o capacete da esperança da salvação. Porque Deus não nos destinou para a ira, mas para recebermos a salvação por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele morreu por nós para que, quer estejamos acordados, quer dormindo, vivamos unidos a Ele. Por isso, exortem-se e edifiquem-se como uns aos outros, como de fato vocês estão fazendo. Para manter o foco no trabalho, no esforço, na perseverança, eu preciso estar unido ao corpo de Cristo. Eu preciso estar exortando e edificando um ao outro. Eu preciso estar nessa caminhada de fé. Com quem você tem caminhado? Quem é teu parceiro de fé? Quem é teu parceiro de jugo? Quem é teu parceiro de compartilhar aquilo que está no seu coração? Para que você não desvie do foco, do direcionamento de Deus. E nós vamos encerrar com essa palavra. Por isso, exortem-se e edifiquem-se uns aos outros. E o apóstolo Paulo fala para os de Tessalônica, né? Como vocês de fato estão fazendo. E para nós é como nós devemos fazer. Se você já está fazendo, continue. E se você não está, comece logo. Não deixe para depois. Caminhe com alguém que vai fortalecer você. A proposta de vida que Jesus tem para nós é uma proposta de vida que nos mantém na direção dele.
Qualquer outra coisa que desviar o seu olhar de Jesus não vem dele. Por mais que seja, por mais altruísta que seja, por mais amor que exista, se não estiver apontando para Jesus e para a cruz de Cristo, vai tirar você do foco. Amor só é amor de verdade em Jesus Cristo. Porque senão vai ser só obras humanas. Senão vão ser somente obras passageiras. Vão ser boas, não vão ser ruins, é verdade. Mas só vai servir para agora. Não vai te manter no foco da eternidade. E o que Jesus fez naquela cruz, por mim e por você, foi nos dar vida e vida eterna. João 3,16 diz como? Porque Deus amou o mundo, pode falar junto, de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Mantenha o foco, mantenha o seu olhar em Jesus. Baixe sua cabeça, feche seus olhos. Como você tem caminhado? Como está a sua trajetória de vida? Onde você tem colocado o foco do seu coração? Você tem desenvolvido esse trabalho que é resultado da sua fé, da sua convicção em Jesus? Você tem se esforçado com base no amor que brota dentro do seu coração? Que não importa as circunstâncias, não importa o seu estado físico, o seu estado de espírito, mas esse amor vai te mover a se esforçar? Você tem perseverado porque você está confiante na esperança de Jesus Cristo, daquilo que Ele conquistou para você na cruz? Como tem sido a sua trajetória de vida? Onde você tem se firmado? Se você ainda não entregou sua vida para Jesus, se você ainda não aceitou Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, hoje Ele está te mostrando que Ele é o caminho, a verdade e a vida. Hoje Ele está te mostrando que só nele você vai encontrar a direção certa para ter um foco na sua vida. Todo o resto, por melhor que seja, vai acabar com você aqui. Quando você se for, isso também se vai. Ah, mas em Jesus, mantendo o foco nele, naquilo que é eterno, isso vai resultar para toda a eternidade. O seu trabalho, o seu esforço e a sua perseverança vão persistir contigo até o dia de Cristo Jesus e vão te conduzir para o caminho eterno. Entrega a sua vida para Jesus, não caminhe sem Jesus. O teu olhar precisa estar nele. Talvez você já entregou sua vida para Jesus, mas ao longo da sua caminhada, você não tem trabalhado como deveria. Talvez você não tenha se esforçado como deveria. Talvez você não tenha perseverado como você deveria. E para você, essa é a noite de reassumir um compromisso com o Senhor. Não é comigo, é com o Senhor e com o corpo de Cristo, com a igreja de Cristo. Não é para fazer alguma coisa, não é para desenvolver meras atividades, não. Mas é para construir valor eterno. Para construir aquilo que vai de fato levar você para o seu foco, para o seu objetivo, para o seu destino de vida. E essa noite eu quero fazer um apelo. Se você quer continuar firme no foco, no propósito do Senhor, se você quer continuar andando, caminhando, mesmo que você não saiba como isso vai acontecer,
Mesmo que você acha que está andando, mas você fala assim, olha, eu quero mais, eu quero me esforçar mais, eu quero trabalhar mais, eu quero perseverar mais, eu quero buscar no Senhor e naquilo que Ele vai ministrar e testificar do Espírito Santo no meu espírito, que eu estou no foco, no direcionamento dEle. Se você quer isso, eu quero te convidar a ficar de pé. Nós vamos cantar, nós vamos adorar. E se você quer essa perseverança, e se você quer realmente de fato caminhar com Jesus, fique de pé e cante conosco. Não tem problema, se você ficar sentado, não tem problema, ninguém vai olhar para o lado, eu quero que todo mundo fique de olho fechado agora. E se você sabe a letra, você canta, se você não sabe a letra, você ouve. Mas de olhos fechados, com foco no Senhor. Renove o seu compromisso com Jesus, dizendo, eu quero caminhar com o Senhor, independente das circunstâncias. Eu quero que a minha fé seja uma fé tão forte, tão consolidada, que vai me motivar a trabalhar ainda mais do que eu já estou trabalhando. Eu quero que esse amor do Senhor que brota no meu coração seja tão intenso que eu vou me esforçar, mesmo que com um sentimento físico de dor ou com um sentimento emocional de alguma pressão que eu estou tendo, esse amor vai me impulsionar e eu vou me esforçar naquilo que eu estou fazendo. Eu quero que a esperança que eu tenho em Jesus possa me levar a perseverar em toda a obra, em todo momento, para que o nome dele seja reconhecido, para que as pessoas possam ver em nós o Evangelho de Jesus, possam olhar para nós e nos ter como modelo, como exemplo de caminhada de fé. Nós vamos cantar, e depois que nós cantarmos, nós vamos orar. Busca o Senhor, mantenha-se no foco que Ele tem para você.